Hoje, então, nós vamos procurar fazer uma, digamos assim, uma amarração. Vamos tentar compreender desde o começo que a gente iniciou o estudo da análise do comportamento, qual é o sentido disso tudo para nós? E hoje nós temos um complemento, digamos assim, eu tenho que inteirar o assunto de condicionamento operante, mas junto com isso eu quero que vocês tenham ao final da aula uma clareza de para que isso serve mesmo para vocês. Para que raios nós estamos estudando isso? Que tem, obviamente, um objetivo bem claro, bem específico dentro do consultório, mas se eu for bem sucedido na minha proposta do que eu quero falar com vocês hoje, eu quero que pelo menos alguns de vocês saiam com a certeza de que é um conhecimento muito útil para o seu dia a dia e que pode facilitar um tanto de coisas na sua relação com as pessoas e na sua relação consigo mesmo, de compreender os seus comportamentos e conseguir manipular o seu próprio comportamento, facilitar mudanças do seu comportamento, e assim a gente, na medida em que você faz isso, a começar por você mesmo e no seu dia a dia, nas suas relações com as pessoas, na medida em que você começa a prestar atenção nisso, você vai, de certa forma, se preparando para conseguir fazer isso no seu consultório. Ser capaz de observar as coisas que acontecem no seu consultório, os comportamentos do seu paciente e identificar de que maneira você pode estrategicamente manipular aquilo que está acontecendo. Esse é o nosso objetivo. É ser capaz de observar o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo na perspectiva da análise do comportamento. Então, você precisa ser capaz de analisar aquele comportamento. Comportamento X, ele acontece por quê? Existe um condicionamento respondente agindo e que faz com que esse comportamento aconteça? Existe um condicionamento operante agindo? Existe uma determinada contingência que está controlando aquele comportamento? E a partir do momento que você identifica, sim, é uma contingência de reforçamento negativo, por exemplo. Como é que eu posso interferir nessa contingência para mudar o que acontece? Se é um comportamento indesejável, como é que eu posso interferir nessa contingência para que esse comportamento não aconteça mais? Se eu estou querendo criar um hábito, fazer com que um comportamento aconteça mais vezes, como é que eu posso criar uma contingência que faça com que esse comportamento aconteça mais vezes? Esse é o nosso objetivo. Para isso, é importante que vocês entendam a necessidade de se dedicar um pouco mais para realmente aprender essa matéria. Essa imagem que vocês estão vendo é a capa do livro que a gente está usando como referência desse estudo. Há alguns capítulos dele disponíveis para vocês, que são os capítulos que a gente está usando. Então, eu, mais uma vez, faço o que eu venho fazendo desde a primeira aula de análise do comportamento, que é recomendar que vocês leiam. São capítulos bem escritos, e por muito bem escritos, eu quero dizer que eles são objetivos, que eles dão exemplos, que eles permitem com que você, ao final de cada capítulo, fale assim, poxa, interessante, eu entendi o que estava querendo dizer aí. Uma leitura fácil, capítulos que não são muito extensos. Então, eu recomendo essa leitura.
Ao final de cada capítulo, há um quadro de resumo de conceitos importantes que facilita até para você direcionar a sua atenção. O que é que eu tenho que aprender mesmo aqui? Será que eu aprendi tudo isso? No decorrer da aula de hoje, eu vou dar alguns exemplos de raciocínios que são esperados de vocês. Raciocínios que vocês devem conseguir fazer ao final da compreensão dessa matéria. Eu vou dar exemplos de questões, de problemas que você deve ser capaz de resolver, que é o que eu espero de você a partir do estudo desse conteúdo. E, naturalmente, é o tipo de questão que você pode já prever que vai ter na prova. Então, não adianta chegar na prova e achar que o conhecimento vai cair no seu colo. Não adianta você chegar na prova esperando contar com esqueminhas aí da turma e tal, porque, de repente, a prova está esquematizada de um jeito que vai ser um pouco difícil para o esqueminha funcionar. E eu estou alertando isso com antecedência, para que cada um já possa se posicionar, já começar um estudo para chegar bem. É uma matéria que ela exige um pouco de dedicação, mas que depois que você compreende é fácil de você resolver as coisas. Porque ela é tudo dentro de caixinhas bem específicas que a gente, uma vez entendendo como essa caixinha funciona, eu entendo como aplicar isso. Muito bem, então eu vou fazer uma passagem rápida de uma revisão e que, se você, no decorrer dessa revisão, sentir necessidade de esclarecer algum conceito que não ficou bem claro para você, você me interrompe e a gente esclarece a dúvida que você tiver. Começando pelo reflexo aprendido, pelo condicionamento respondente, que é o processo que foi descoberto e descrito por Ivan Pavlov, um fisiologista russo que estudava processos digestivos e que percebeu que era possível condicionar reflexos. Então, se nós estamos falando de reflexo, nós estamos falando de condicionamento respondente, também conhecido como condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Conceitos como estímulo neutro, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, resposta condicionada, resposta condicionada e incondicionada, emparelhamento de estímulo. Se nós estamos falando de emparelhamento de estímulo, nós estamos falando de condicionamento respondente. Isso tem que ser quase que automático para você. Para você saber se você já estudou o suficiente essa matéria, uma das coisas que você tem que perceber é: eu já estou diferenciando claramente o que é conceito de condicionamento respondente daquilo que é conceito de condicionamento operante? Quando eu penso no paradigma do reflexo, no paradigma do condicionamento respondente, em que um estímulo ele provoca automaticamente uma determinada resposta, eu compreendo como é que esse processo acontece, o reflexo, e compreendo que é possível pegar um reflexo inato que o indivíduo possui e condicionar um reflexo novo a um estímulo neutro, um estímulo que antes o indivíduo não apresentava resposta, e que, a partir do emparelhamento de estímulos, esse indivíduo vai começar a apresentar aquela mesma resposta do reflexo inato a um novo estímulo, que era um estímulo neutro e passou a ser um estímulo condicionado, e aí eu vou ter uma resposta condicionada.
Se você é capaz já de distinguir esses conceitos e compreender que esses conceitos estão associados ao condicionamento respondente, você está bem na fita. Você está acompanhando o que a gente está falando. A sequência disso, a sequência desse estudo é o condicionamento operante, que foi descoberto e descrito pelo professor Skinner, que é um americano, que observando a maneira como a gente aprende, ele percebeu que há comportamentos que são controlados pelas suas consequências. Por isso a gente diz que o condicionamento operante é a aprendizagem pelas consequências. Porque a partir do momento que o indivíduo emite um comportamento, esse comportamento produz uma consequência. E essa consequência afeta a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer. Então, a partir dessa observação, o professor Skinner começou a ver de como eram as variações dessa relação de ação e consequência. Ação e consequência. Quais eram as possibilidades de combinações? E ele chegou a descrever 4 situações, que a gente chama de contingências. Cada uma dessas contingências apresenta uma relação específica entre o comportamento que é emitido, a consequência e a forma como essa consequência afeta a frequência deste comportamento. Tem consequências que fazem com que o comportamento aconteça mais vezes. Tem consequências que fazem com que o comportamento não aconteça mais. Então, nós precisamos ter o conhecimento que nos permite diferenciar estas 4 contingências, que são as contingências que aparecem neste quadro que vocês estão vendo. São 4 contingências: reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva, punição negativa. Para cada uma dessas contingências, há 3 características que você precisa saber. Você tem que ser capaz, primeiro, de dar a definição. O que é reforçamento positivo? O que é reforçamento negativo? O que é punição positiva? O que é punição negativa? Para cada uma dessas definições, você precisa saber 3 coisas. 3 coisas. Para dar esta definição. Então, na prova, é bem provável que alguns de vocês se deparem com essa pergunta. O que é reforçamento positivo? O que é punição negativa? E aí você tem que dar a definição. E não me venham com enrolação nessa resposta. Ou com resposta assim, que não significa nada. Por exemplo, o que é reforçamento positivo? É quando aumenta. É quando aumenta. A pessoa não teve a capacidade de compreender o conceito, ela só sabe que aumenta. Aumenta o quê? Em que condição? Do que você está falando? É quando aumenta. E eu estou dando exemplos de resposta que eu já tive em prova. Não é uma coisa assim, imagina que alguém vai dar uma resposta dessa. Então, vamos lá. Como é que é a resposta completa para essa pergunta? O que é reforçamento negativo? Reforçamento negativo é uma contingência de condicionamento operante, em que nós temos
um aumento da frequência do comportamento mediante a adição de um estímulo reforçador. Então, vamos lá. Vai ter um aumento da frequência do comportamento mediante a adição de um estímulo reforçador. Está aqui as 3 características que nós precisamos saber. Há um aumento da frequência, a adição de um estímulo e o estímulo é reforçador. Então, reforçamento negativo é uma contingência de condicionamento operante na qual há um aumento da frequência do comportamento mediante a adição de um estímulo reforçador. Reforçamento negativo é uma contingência de condicionamento operante na qual há um aumento da frequência do comportamento mediante a retirada de um estímulo aversivo. Punição positiva é uma contingência de condicionamento operante na qual há uma diminuição da frequência do comportamento mediante a adição de um estímulo aversivo. Então, são as 3 coisas. Diminuição da frequência, retirada, adição de um estímulo aversivo. Na punição negativa, diminuição da frequência do comportamento mediante a retirada de um estímulo reforçador. É preciso ter clareza disso. É preciso que você entenda o significado das palavras. Vocês entendem isso? Que é preciso entender o que as palavras significam? Tem gente que não entende o que as palavras significam. Fala de estímulo, comportamento, sem entender que estímulo é uma coisa, comportamento é outra. Tem gente que põe uma resposta na prova assim, porque aumenta a frequência do estímulo. Professor, mas eu coloquei que aumenta a frequência. Sim, mas você pôs frequência do estímulo, não tem nada a ver. Então é preciso entender que cada palavra tem um significado, e se você não usar a palavra correta, o significado do que você escreveu não quer dizer nada, mesmo que você tenha escrito que aumenta ou que diminui, mas você falou que aumenta e diminui a coisa errada. Então, pense nisso quando você estiver estudando. Eu estou realmente entendendo o que é cada coisa? Quando eu penso em reforçamento positivo, eu tenho clareza? Para começo de conversa, se eu falo em reforçamento, se eu estou falando em reforçamento, eu estou falando de uma situação que o nome técnico é contingência, eu estou falando de uma contingência em que o indivíduo vai fazer cada vez mais aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz, o nome técnico é comportamento. Então, se eu estou falando de reforçamento, não importa se é positivo ou negativo nesse momento, mas se eu estou falando de reforçamento, eu estou falando que há um aumento da frequência do comportamento. Ele vai fazer aquele comportamento mais vezes. Se eu estou falando de punição, há uma diminuição na frequência do comportamento. O indivíduo vai fazer aquele comportamento menos no futuro. E aí? Eu preciso diferenciar o positivo do negativo. Para isso, é preciso lembrar algo que eu já falei de novo e vou repetir agora. Positivo e negativo, nesse contexto do condicionamento operante, não está se referindo a algo que é bom ou ruim. Está se referindo a operações matemáticas. Positivo, sinal de mais, adição. Negativo, sinal de menos, subtração. Então, quando eu estou qualificando uma contingência como positiva ou negativa, eu só estou dizendo se há adição ou subtração de estímulo. Reforçamento positivo, adição de estímulo. Reforçamento negativo, retirada de um estímulo. Punição positiva, adição de um estímulo. Punição negativa, retirada de estímulo. Aí eu preciso saber que tipo de estímulo é, para caracterizar a contingência. Aumenta ou diminui a frequência, adiciona ou retira o estímulo
e qual tipo de estímulo é. Assim eu defino as contingências. Então, uma das formas de eu perguntar para vocês é essa: o que é punição negativa? Você tem que saber responder. Outra coisa que provavelmente vai ter nessa mesma pergunta é: dê um exemplo. E eu posso pedir um exemplo que seja um exemplo genérico, qualquer situação, ou eu posso pedir um exemplo que seja um exemplo do consultório odontológico. Então, quando você estiver estudando, você precisa pensar nisso. Reforçamento positivo. Qual um exemplo de reforçamento positivo genérico? Quando a gente está ensinando o cachorro a sentar, ele senta, a gente dá um pedaço de salsicha para ele. Ele senta, a gente dá um pedaço a isso. É reforçamento positivo genérico. Qual um exemplo de reforçamento positivo no consultório odontológico? Quando o paciente faz algo correto e eu elogio. Isso é um exemplo de reforçamento positivo no consultório odontológico. E assim você tem que ser capaz de pensar em exemplos para cada uma das contingências, no contexto genérico e no contexto do consultório odontológico. Se você rever todas as aulas, você pode encontrar nas aulas vários exemplos que eu dou. E não cabe aqui eu ficar repetindo todos eles. Mas você mesmo tem que ser capaz de imaginar isso. Exemplos de contingências. E aí você verificar se o exemplo que você criou está certo ou está errado. Muito bem, mas eu posso pedir esse conhecimento de você de outra forma, que não perguntando assim, o que é reforçamento positivo? A outra forma de eu pedir isso para você é assim: eu vou descrever uma situação. Mariazinha foi no dentista e o dentista começou o atendimento. Quando ele foi começar a usar o alta rotação, a Mariazinha começou a chorar. Daí o dentista parou o que ele estava fazendo e achou melhor suspender o atendimento naquele dia. Esta é a situação. E eu pergunto assim: considerando o comportamento da Mariazinha chorar, qual a contingência presente nesta situação descrita? Alguém arrisca uma resposta? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Essa turma foi a turma que... Muito bem, muito bem. Reforçamento negativo. Então, por que reforçamento negativo? Porque a partir dessa situação que eu descrevi, vai aumentar a probabilidade da Mariazinha chorar quando começar a usar o alta rotação, porque quando ela chorou, foi retirado o estímulo aversivo. Então, ter esta clareza, ser capaz de identificar isso numa situação é muito importante e nós vamos entender melhor isso hoje. Hoje eu vou falar para vocês da contingência tríplice, que é o paradigma completo do condicionamento operante, e aí vocês vão entender como é que a gente, baseado nessa capacidade de identificar o que é que está acontecendo, qual é a contingência, esse comportamento está sendo controlado por qual contingência? A partir do momento que eu sou capaz de fazer essa identificação, eu sou capaz de manipular o comportamento. Eu sou capaz de influenciar para que esse comportamento volte a acontecer ou, se for um comportamento indesejável, para que ele pare de acontecer. E eu preciso ter a clareza do que é cada contingência para poder fazer isso. Por fim, para a gente finalizar essa revisão, eu quero falar para vocês de fuga e esquiva,
que são dois tipos de comportamento controlados por contingência de reforçamento negativo. Essa situação que eu acabei de descrever, que as pessoas identificaram corretamente como sendo uma contingência de reforçamento negativo, é um comportamento de fuga. Fuga e esquiva são comportamentos emitidos para retirar um estímulo aversivo que já está presente, que é o caso da fuga, ou para evitar o contato com um estímulo aversivo que ainda não está presente, que é o caso da esquiva. Então, são comportamentos muito específicos, controlados por reforçamento negativo, e que para a odontologia eles são importantes, porque pacientes que têm muito medo de dentista, eles têm uma tendência a emitir esses comportamentos. No caso da esquiva, são comportamentos que, inclusive, dificultam o paciente a ir para o consultório, porque ele nem marca as consultas. Comportamento de esquiva, ele nem marca a consulta. Ou se ele marca, ele liga e desmarca, ou ele falta. Ele acaba indo no dentista só em último caso. Então, este é um paciente, o paciente que se esquiva do tratamento, é um paciente que é muito importante para ele que quando ele decida ir ao dentista, que o dentista que vai atendê-lo seja um dentista que sabe tudo isso que a gente está falando, que vai proporcionar uma experiência diferenciada para esse paciente para modificar os comportamentos de esquiva, para que dali para frente ele não tenha mais comportamentos de esquiva. E isso é responsabilidade do profissional. Ser capaz de identificar isso, um paciente altamente ansioso, o paciente que emite comportamentos de esquiva e também de fuga, e pensar em estratégias para que esses comportamentos de fuga e esquiva diminuam a frequência. Para poder fazer isso, você tem que entender desse assunto que a gente está falando. Muito bem. Vamos entrar, então, nesse complemento do condicionamento operante que eu vou falar na aula de hoje. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero perguntar a vocês se alguém quer aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguma dúvida, para falar de alguma dificuldade que está sentindo quando pega para estudar essa matéria. Professor, olha, eu estou tendo dificuldade para conseguir diferenciar essas duas coisas, para que a gente possa aqui nessa interação ver uma forma de facilitar o processo de aprendizado para vocês. Então, tem alguém aí que quer esclarecer alguma dúvida, que quer falar de alguma dificuldade, para que eu veja como eu posso ajudar? Antes da gente... Diga. Eu ainda fico muito em dúvida com relação ao conceito de contingência, porque eu sei que está relacionado a situações, mas o conceito em si eu ainda não consegui pegar. E outra coisa é justamente essa questão que o senhor estava falando, com relação aos exemplos, né, para identificar onde é que se encaixa melhor nas contingências. Certo. Tem alguns exemplos que eu não consigo distinguir direito ainda. Ainda estou com muita dificuldade nisso. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Uma coisa que facilita para a gente, Bianca, é a gente entender assim, que contingência é um sinônimo de situação. Quando eu falo contingência, eu estou descrevendo uma situação, mas o nome técnico é contingência. É igual assim, ó, em odontologia a gente aprende a falar cavidade de cárie, não é? Cavidade é um sinônimo de buraco, você concorda? Mas você, como dentista, você não vai ficar falando, olha, tem um buraco no dente. Né? Não é o correto. Da mesma forma,
a gente, enquanto profissional de saúde, não vai ficar falando, tem uma situação. O nome correto é contingência, tecnicamente falando. Então, contingência nada mais é do que uma situação específica em que há uma relação entre o que a pessoa faz e a consequência dessa ação. A pessoa passa em alta velocidade no radar. Qual é a consequência dessa ação? Ela recebe uma multa. E essa multa influencia se ele vai fazer aquilo de novo ou não. A pessoa que toma uma multa, provavelmente ela vai tomar mais cuidado. Vou dar um exemplo. Ali no Crato, tem umas ruas que o limite de velocidade é 40. Só que não tinha esses radares de 40 ali. E aí, eu costumo ir numa chácara de um amigo meu ali na serra, na estrada que vai ali para Exu, né? Naquela mesma estrada que vai para Exu. E aí, a gente sai aqui da avenida andando a 60, viu o radar, 60. Quando eu vejo, recebo uma multa porque ali era 40. Muito bem, o que eu fiz? Comecei a prestar atenção para não fazer mais aquilo. Então, isso é uma contingência. É um comportamento meu que teve uma consequência e essa consequência afetou esse comportamento. Eu prestei atenção para não fazer mais aquilo. Reduziu a frequência. Eu hoje passo a 40 por hora lá naquele radar. Se você prestar atenção na sua vida, de maneira geral, você vai ver que o tempo todo, vou dar um exemplo de agora, você ter expressado essa dúvida que você teve, você sabia que esse é um comportamento seu controlado por reforçamento positivo? Como assim? Se você olhar na sua história como aluna, desde que você era criança até hoje, provavelmente, toda vez que você expressou uma dúvida, como você expressou agora, foi bem recebida pelo seu professor, e você teve como consequência da sua dúvida uma explicação que fez com que você aprendesse melhor o que estava sendo ensinado. Então, foi adicionado um estímulo reforçador. Ou do professor falando para você, poxa, Bianca, muito importante essa sua pergunta. Olha, muito boa essa sua pergunta. Ó, pessoal, uma dúvida relevante para vocês. Além disso, você ter uma resposta que fez com que você entendesse mais o assunto. Então, eu digo que a contingência presente nisso é de reforçamento positivo, porque aumenta a probabilidade de você expressar as suas dúvidas no futuro, porque você tem como consequência a adição de um estímulo que é reforçador para você. Se, pelo contrário, há pessoas, por exemplo, tem turmas, por exemplo, que eu dou a aula e ninguém fala nada. Ninguém expressa uma dúvida. Será possível que todo mundo entendeu tudo? Ninguém tem dúvida? Então, se a gente estuda o comportamento, eu sei que algumas pessoas, no passado, quando expressaram suas dúvidas, tiveram como consequência as pessoas darem risada, ser ridicularizado na sua dúvida. E isso é uma contingência de punição positiva. Há uma tendência de diminuir o comportamento de expressar uma dúvida, porque a consequência foi de um estímulo aversivo. É por isso que, por exemplo, enquanto professor, eu sabendo que existe condicionamento operante, o que eu tomo maior cuidado?
Maior cuidado para ninguém ser ridicularizado quando eu expresso uma dúvida. Por quê? Porque toda dúvida é pertinente, mesmo que seja uma coisa óbvia. Então, mesmo tem turmas que tem aluno que às vezes faz umas perguntas que os colegas mesmo começam a tirar sarro. Eu não permito isso, não. Por quê? Porque é fundamental para um aluno ter incentivo para expressar suas dúvidas. É assim que se aprende. Isso está presente no nosso dia a dia em tudo. Eu vou dar um exemplo na sua casa. Vamos supor que um determinado interruptor da sua casa de luz. Você entra no seu quarto à noite, está escuro, você aperta aquele botão, acende a luz, fica claro. Coisa banal, né? Esse é um comportamento controlado por uma contingência de reforçamento positivo, porque você aperta o botão do interruptor e você tem como consequência a iluminação do quarto, que é um estímulo reforçador para você. Vamos supor que... Você quer perguntar? Pergunte. Por exemplo, nesse exemplo que o senhor falou, eu fico confundindo às vezes, porque o senhor falou que é um reforçamento positivo, né? Só que às vezes eu também confundo com alguma coisa aprendida, porque a gente sabe que quando acender a luz, quando apertar o interruptor vai acender a luz. Aí às vezes eu fico confundindo as duas coisas. Assim, deixa eu contar um segredo para você. Tudo que você aprende, você só aprende por causa do condicionamento operante. Porque se eu falar para você assim, olha, Bianca, se você apertar aquele botãozinho, vai acender a luz, tá? Aí vamos supor que a luz do seu quarto está queimada. E que não tem ninguém para trocar para você. Aí você chega nos primeiros dias, quando você chegar na sua casa à noite e entrar no seu quarto, você vai apertar o botão, não vai acender a luz. Aí você vai apertar o botão, não vai acender a luz, você vai apertar o botão, não vai acender a luz. O que está acontecendo? Parou o reforço. O que vai acontecer depois de 3, 4 dias que você chega na sua casa à noite e aperta o botão para acender a luz? Depois de um tempo, você não vai mais apertar o botão. Por quê? Porque você sabe que não vai ter o reforço depois. Então, você não vai mais fazer o comportamento de apertar o botão da luz. Por quê? Porque você sabe que naquele contexto, você não vai ser reforçada. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, você aprendeu que numa aula, numa condição normal da aula, vamos pensar que a gente está numa sala de aula, tá? Vocês estão todos sentadinhos lá na sala, eu estou aqui na frente da sala falando com vocês. No início da aula, no meu caso, eu faço chamada. Então, essa aula começaria às 9h10, às 9h10 eu falaria, pessoal, atenção para a chamada. E começaria a chamar os nomes, e você aprendeu que quando chama o seu nome, então eu estou lá fazendo a chamada, tal, Bianca Diniz, aí você vai falar, presente, e eu vou pôr uma presença. Este é um comportamento controlado por uma contingência de reforçamento positivo. Porque você, mediante um estímulo discriminativo, eu estou acrescentando um conceito novo, que é o que eu vou explicar essa aula. Vou falar para vocês de estímulo discriminativo. Aguarda aí, segura. Por enquanto é só um spoiler. Mediante um estímulo discriminativo, que é eu falar o seu nome, você fala presente e você recebe, como consequência, o estímulo reforçador de eu colocar a sua presença. Se você entrar, eu já tiver começado a minha aula. Você chegou, a aula começou 9h10, você chegou na aula às 10 horas. Você vai entrar na sala, se sentar no seu lugar, e você não vai me interromper para falar assim, presente. Você não entra na sala e fala presente. Por quê? Porque se algum dia você fez isso, você não foi reforçada.
a falar presente de maneira aleatória, só porque você está presente na sala. Os nossos comportamentos são praticamente todos controlados por condicionamento operante. A maneira como você fala com o seu namorado, a maneira como o seu namorado responde para você, a maneira que você fala com a sua mãe, tudo que você faz tem a ver com qual é a consequência. A nossa tendência, mesmo que eu aprenda alguma coisa, se alguém me ensina assim, Rodrigo, olha, você tem que fazer essa coisa assim, tá? Se eu começo a fazer e eu começo a ser punido por aquilo que eu estou fazendo, a minha tendência, mesmo que alguém tenha me ensinado que é para fazer daquele jeito, é eu parar. Por isso que é importante ter coerência. Então, por exemplo, tem professor que fala, pessoal, vocês têm que perguntar se vocês estiverem com dúvida. Mas quando a pessoa pergunta, ela ridiculariza o aluno. Então, percebe que ser ensinado a uma coisa não controla o comportamento. O que controla o comportamento é a consequência quando você faz. Porque se você fizer e a consequência não for algo bom para você, você para de fazer. Então, você falou assim, eu tenho dificuldade para entender se é uma coisa que eu aprendi porque minha mãe me ensinou que, olha, para acender a luz você aperta aqui. Às vezes ela nem precisou te ensinar formalmente, né? Você só viu que se você apertar aquilo ali, acende a luz. Tudo bem. Só que você só continua fazendo porque você tem como consequência a luz acender. Se a luz parar de acender, você para de fazer. Então, o seu comportamento, ele está sendo controlado pela consequência. É um condicionamento operante. Porque não basta eu te ensinar. Eu posso te ensinar. Se na sua experiência de vida, a consequência daquele comportamento não for algo reforçador, a tendência é você parar de fazer, mesmo que eu tenha ensinado. Mesmo que você tenha aprendido com alguém. Professor, quer dizer que não tem nada que a gente faça que seja pela nossa vontade, é sempre um condicionamento? Não, não é assim. Nós podemos, tanto é que se não fosse assim, a gente era robô, a gente não conseguia mudar, não conseguia criar novos hábitos. Mas, para fazer isso, eu, enquanto ser pensante, preciso ser capaz de analisar o meu comportamento e perceber o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, que fuma cigarro, que consome bebida alcoólica de maneira descontrolada, ou que tem um costume ruim. Se você olhar, a pessoa repete aquilo porque ela está sendo reforçada. E para ela romper com aquele condicionamento, ela precisa de um esforço. E aí ela pode criar novos hábitos. Então, é possível romper condicionamentos. É para isso que serve um psicólogo que trabalha com análise de comportamento, o trabalho dele é justamente esse, entendeu? É identificar os comportamentos, os estímulos que estão presentes, as contingências, para criar novas contingências, de maneira que a pessoa possa emitir novos comportamentos. Ficou um pouco mais claro para você, Bianca, e para todos? Alguém aí, na medida em que eu fui explicando, apareceu alguma dúvida que quer aproveitar para perguntar? Beleza. Então, esse raciocínio que a Bianca fez e que criou nela essas dúvidas que ela expressou, é o raciocínio que todos vocês precisam fazer. Examinar dentro da cabeça de vocês se está bem claro o que é uma contingência mesmo. É uma situação que a gente chama de contingência, do mesmo jeito que um buraco no dente a gente chama de cavidade.
É um nome técnico. Mas é um nome técnico que é dado porque eu estou observando naquela situação características específicas. Qual é o comportamento que acontece? Por que é que ele acontece naquele contexto? Qual é a consequência? Como a consequência afeta aquele comportamento? E por isso eu chamo de contingência. E é por isso que a gente vai hoje estudar a influência dos estímulos antecedentes. Até agora, eu estava falando do condicionamento operante para vocês de uma maneira, digamos, resumida, para facilitar esse entendimento que a gente teve até agora. Mas existe algo que é chamado de estímulo antecedente. Eu dei um spoiler agora há pouco, quando eu dei o exemplo da chamada, da frequência. Então, quando eu chamo o nome, Bianca Diniz, isso serve de estímulo antecedente, que eu chamo de estímulo discriminativo, porque é um sinal para a Bianca, é um gatilho para ela, é o que avisa para ela que é hora dela emitir um determinado comportamento, que é dizer presente. Então, o comportamento de dizer presente tem como estímulo discriminativo ser chamado o seu nome. Então, existem dois tipos de estímulo antecedente. O estímulo que eu chamo de estímulo delta, que é sinalizado por esse triângulo, que é a letra delta em grego, estímulo delta, e o estímulo discriminativo, que eu já citei aqui. Vamos lá. Vamos entender o que é esse estímulo delta e o que é o estímulo discriminativo. E aí, eu vou usar a Bianca aí como exemplo. Vamos supor... Fala aí, Bianca, um cantor que você gosta muito, que é o seu cantor preferido. Nando Reis. Nando Reis. Oh, beleza, essa tem bom gosto. Então, Bianca gosta do Nando Reis, acompanha o canal do Nando Reis no YouTube, toda quarta-feira ele posta um vídeo novo e tal. E aí, de repente, nós somos surpreendidos por uma notícia fantástica. É anunciado que acabou a pandemia. Acabou a pandemia, coronavírus não é mais um perigo para as pessoas, a gente já tem um remédio que acaba com o coronavírus. Pronto. Podemos voltar às nossas vidas normais e, em comemoração, o Nando Reis vem fazer um show em Juazeiro do Norte. Vai ser a inauguração do novo estádio Romeirão e o Nando Reis vem inaugurar o estádio para festejar o fim da pandemia. Muito bem. Só que a Bianca está sem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar ingresso para o show. E, além disso, ela precisa de autorização do pai dela, porque ela vai com o namorado para o show. Então tem que pedir para o pai deixar, né? Porque o pai da Bianca é bravo. Né, Bianca? Beleza. Então vamos supor que esses dois senhores que aparecem aí na foto são o pai dela. E imagina que a Bianca, então, chega em casa com a notícia de que acabou a pandemia, que o Nando Reis vem para Juazeiro e que ela precisa pedir para o pai dela dinheiro para o ingresso e se o pai deixa ir no show. Vamos supor que ela chega na casa dela e o pai dela está com esta cara aqui, desse senhor de camisa azul. Ela olha para a cara do pai e fala, ih, tá mal-humorada. Ela, como uma moça inteligente, o que ela faz? Ela deixa para pedir em outra hora. Não é não, Bianca? O que ela viu no pai?
ela viu no pai um estímulo delta. O que é o estímulo delta? É o estímulo antecedente que sinaliza para você que se você emitir o comportamento naquele momento, você não vai ser reforçado. Que você não vai conseguir o que você quer se você emitir o comportamento naquela hora. É a história de você entrar agora na sala e falar, professor presente. Do nada você vira, professor presente. Ou eu vou te ignorar, ou eu vou falar, pessoal, quando você entrar atrasado na aula, espera no final da aula você vem falar que você chegou para eu te dar presença. Então, estímulo delta é aquele estímulo antecedente que sinaliza que não é uma boa ideia emitir o comportamento. Ele diminui a probabilidade de um determinado comportamento acontecer, porque ele sinaliza para o indivíduo que ele não será reforçado. Por outro lado, se a Bianca chega em casa e o pai dela tá com essa carinha boa aqui, um sorrisinho, aquele negócio, né? O time dele ganhou e tal, tá super bem-humorado. O que é isso? Isso é um estímulo discriminativo. Por que fala estímulo discriminativo? Porque ele te permite discriminar, diferenciar, perceber que há uma alta probabilidade de você ser reforçado se você emitir o comportamento. O estímulo discriminativo é aquele que, se você emitir o seu comportamento naquele momento, há uma alta probabilidade de você ser reforçado. E agora, eu vou explicar para vocês que além desta fórmula, o paradigma do condicionamento operante, na verdade, tem um complemento. Formando a contingência tríplice. Essa é a contingência completa do condicionamento operante. É a contingência tríplice. Porque ela considera o estímulo antecedente, além de considerar o estímulo consequente. Estímulo antecedente é o que vem antes. Estímulo consequente é o que vem depois. Só que vejam, vamos entender os símbolos que a gente está utilizando aqui. Porque se você se lembrar lá do reflexo, no reflexo eu tenho isso, estímulo, resposta. Mas o símbolo que conecta os dois é uma seta. Porque no reflexo, o estímulo ele provoca automaticamente, não tem escolha. Estímulo provoca a resposta. No condicionamento operante, nessa contingência tríplice, o estímulo antecedente, ele só sinaliza que é uma boa ideia a resposta acontecer. E aí eu chamo de estímulo discriminativo. Então, o estímulo discriminativo é aquele estímulo antecedente que sinaliza que é um bom momento para um determinado comportamento acontecer. E aí, depois que o comportamento acontece, ele tem uma consequência. Então, este comportamento, ele é controlado pelos estímulos antecedentes e pelos estímulos consequentes. Isso é o que eu chamo de comportamento operante discriminado. Então, tem alguma coisa que sinaliza que é uma boa ideia fazer algo num determinado momento. Vou dar um outro exemplo de alguma coisa que aconteceu aqui no momento que a Bianca falou as dúvidas que ela estava. Naquele momento, eu parei de explicar as coisas e eu
fiz uma provocação. Falei, olha, pessoal, agora, se alguém tem alguma dúvida, o que foi essa minha fala? Para a Bianca, essa minha fala foi um estímulo discriminativo para ela expressar as dúvidas. E, como consequência, ela teve um estímulo reforçador. Agora, vamos pensar aqui. Se eu não tivesse feito aquela pausa para perguntar se alguém tinha alguma dúvida, será que ela iria me parar e falar as dúvidas dela? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas pode ser que não. Pode ser que ela só parou naquele momento e expressou as dúvidas que ela estava na cabeça porque houve um estímulo discriminativo naquele momento. Então, quando a gente analisa um comportamento, nós precisamos entender o papel do estímulo antecedente e do estímulo consequente. Eu vou dar alguns exemplos na sequência aqui, que vocês vão ver claramente que no nosso trabalho no consultório, existem coisas que acontecem e que, se a gente fizer essa análise, a gente pode modificar para facilitar para a gente o nosso trabalho. Então, isso eu chamo de treino discriminativo. É o que a gente passou a vida toda a gente faz isso, que é chamado de treino discriminativo. A gente aprende a discriminar, a perceber pelos estímulos do ambiente quando que um determinado comportamento será reforçado e quando ele não será reforçado. Vocês já conviveram ou convivem com pessoas assim que a gente fala que é meio sem noção? Que a pessoa assim que fora de hora, ela faz umas coisas que não tem nada a ver. O que é a pessoa sem noção? É a pessoa que não passou por treino discriminativo. É a pessoa que não consegue diferenciar o estímulo delta do estímulo discriminativo. Então, tem gente, por exemplo, que vive fazendo cagada na vida. Aí, se ela chega num psicólogo, um analista do comportamento, o que o analista vai fazer? Vai começar a mostrar para ela algumas coisas em relação aos estímulos do ambiente. Vai auxiliá-la a começar a diferenciar o que é um estímulo delta do que é um estímulo discriminativo. Quando é que determinados comportamentos devem acontecer e quando não devem acontecer. Porque a pessoa, por si só, não foi capaz de desenvolver isso. E veja bem, todo mundo faz isso no dia a dia sem nem saber que existe condicionamento operante. A gente faz isso, as pessoas, bilhões de pessoas no mundo aprendem as coisas por condicionamento operante, com treino discriminativo, sem nem saber que existe estímulo aversivo, estímulo reforçador. Esses são conceitos técnicos que a gente está estudando, porque eles têm uma utilidade para nós no consultório. Para que eu seja capaz de manipular, de controlar alguns comportamentos mediante a manipulação dos estímulos. Esse é o nosso objetivo. Mas isso acontece independente de eu saber ou não. Então, é por isso que eu digo que conhecer esse assunto e realmente se dedicar um pouquinho para entender pode facilitar a tua vida, a tua relação com o mundo e com as pessoas do mundo. Pode facilitar você criar seus filhos de uma maneira mais inteligente, utilizando esses estímulos antecedentes e consequentes como uma maneira de facilitar os comportamentos que você acha que são mais produtivos, que são mais benéficos para ele, que permitem uma convivência melhor da família. Então, tem pessoas que, por desconhecer essas coisas, fazem exatamente o contrário do que deve ser feito. Eu já dei exemplo aqui, falando, por exemplo, da criança que faz birra, a criança que está no supermercado quer chocolate, a mãe não vai dar, a criança se joga no chão. Aí a mãe dá o chocolate. O que a mãe está fazendo? Criando um monstro. Uma pessoa que vai chegar na fase adulta e vai ter comportamentos assim também.
quando não consegue o que quer, vai dar piti. Não sabe conversar com as pessoas quando se depara com alguma frustração. Porque a vida toda, quando ele foi condicionado, quando a mãe não dava alguma coisa, ele dava piti e conseguia. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas situações, identificando nela contingências, reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva, punição negativa. Quando a gente identifica essas coisas, a gente começa a ter uma possibilidade de modificar o que está acontecendo, mediante uma estratégia de manipulação dos estímulos. Porque eu só posso manipular os estímulos. O comportamento da pessoa é ela que se comporta do jeito que ela quer. Mas se eu manipular os estímulos que são do ambiente, talvez eu consiga mudar o comportamento da pessoa. E é por isso que a gente estuda, então, análise do comportamento. Para compreender os comportamentos, para conseguir prever, porque se eu estudo, se eu compreendo os comportamentos do meu paciente, eu consigo prever quando um comportamento vai acontecer. E se eu consigo prever quando o comportamento vai acontecer, eu posso evitar que ele aconteça se for um comportamento indesejável. Se eu sei que o paciente vai começar a chorar quando ele olhar a agulha da anestesia, eu posso, já que eu estou prevendo que ele vai chorar, eu posso fazer alguma coisa para evitar que ele chore. Porque eu estou entendendo o que está acontecendo naquele comportamento. E aí é justamente esse o nosso objetivo, é planejar essa estratégia de intervenção. Para isso, eu tenho que responder uma pergunta que é fundamental. Qual é a função deste comportamento? Qual é a função desse comportamento? Então, vamos lá. Eu vou descrever um comportamento, tá? Joãozinho vai no dentista e quando o dentista pega a seringa tríplice para montar a agulha e o anestésico, o Joãozinho olha aquilo e começa a chorar. E levanta da cadeira e não quer mais ser atendido. O dentista, então, combina com a mãe para eles voltarem outro dia. Pronto. Tem uma determinada situação aí. Como é que eu respondo essa pergunta? Qual é a função do comportamento? Eu preciso primeiro identificar qual é o comportamento que eu estou analisando. A primeira coisa que eu tenho que explicar é o que acontece. O Joãozinho chorou e levantou e não quis mais fazer o que era para fazer. Então, esse é o comportamento que eu vou analisar. Esse é o comportamento que eu vou, de alguma forma, querer modificar. Mas é o comportamento de outra pessoa. Então, eu só consigo modificar o comportamento de outra pessoa, eu só posso influenciar essa pessoa. Eu não controlo, eu não sou uma marionete, a pessoa não é um robô que eu controlo por controle remoto. Eu posso influenciar essa pessoa a mudar o comportamento. Como é que eu influencio? Manipulando os estímulos. Então, uma das coisas que eu vou ter que saber para poder ter uma estratégia. Qual é o contexto que aquele comportamento acontece? Então, qual é o comportamento mesmo? O Joãozinho chora. Quando ele chorou? Ele chorou quando ele viu a seringa. Olha só. Então, o que foi a visão da seringa? A seringa tríplice serviu de estímulo discriminativo, que é um estímulo antecedente que sinaliza que é hora de um comportamento acontecer.
E aí ele começou a chorar, porque provavelmente no passado, o treino discriminativo que o Joãozinho teve é que quando ele chorou em outras situações aversivas, ele conseguiu escapar. O que aconteceu como consequência, então? Suspendeu o estímulo aversivo. Então, nessa situação que eu descrevi, era uma situação de reforçamento negativo e a função do comportamento era retirar o estímulo aversivo. No caso, evitar a picada da agulha. Foi um comportamento de esquiva. A função do comportamento foi se esquivar do estímulo aversivo, que ele foi sinalizado que aconteceria. Qual foi a sinalização? A visão da seringa tríplice. Eu estou falando seringa tríplice, é a seringa Carpulli. O dentista começou a colocar um anestésio, colocar agulha, o Joãozinho viu, aquilo foi estímulo discriminativo. Vai vir uma picadinha aí da anestesia. Aí o que ele fez? Emitiu o comportamento. Qual a consequência? Não teve a anestesia. Isso faz o quê? Isso vai fazer com que toda vez que seja necessário tomar uma anestesia, ele vai emitir aquele comportamento. Então, a partir do momento que eu sei disso, eu posso manipular os estímulos. Nesse caso, eu posso manipular o estímulo antecedente, porque qual foi o estímulo discriminativo que o Joãozinho usou? Foi a visão da seringa Carpulli. Então, uma das coisas que eu posso modificar no estímulo antecedente é não mostrar a seringa. Montar a seringa longe da visão do paciente. Se for o caso, utilizar algum dispositivo para disfarçar a seringa. Existe, para ser usado em pediatria, algumas coisas de plástico, assim, que disfarça a seringa tríplice. Eu posso, e eu vou falar disso quando a gente estiver falando de distração, eu posso usar algumas coisas para tapar a visão do paciente, para fazer o paciente olhar para outro lado no momento que eu vou começar a fazer anestesia. Então, o que eu estou falando para vocês agora? Eu estou dando exemplos de modificação do estímulo antecedente, que é o estímulo discriminativo do comportamento, particularmente a visão da seringa Carpulli, que sinalizou para o paciente que era hora de chorar porque vinha uma agulhada. Então, nesse caso, eu estou dando um exemplo de como a gente muda o estímulo antecedente para influenciar o comportamento. Ah, professor, mas daí, a hora que a gente der a picadinha, mas daí aí você já está dando anestesia. Não teve aquele fuzuê todo antes de você começar a dar anestesia. Se o paciente não tiver esse estímulo discriminativo, você já facilitou esse processo de iniciar a anestesia. Muito bem, mas pode ser que, além disso, eu precise modificar o estímulo consequente. Que modificação eu posso fazer no estímulo consequente? Não dispensar o paciente. Encontrar uma maneira de tranquilizá-lo e fazer o procedimento que precisa ser feito. Porque assim eu não estou reforçando aquele comportamento de chorar. Nesse caso, do exemplo da situação que eu descrevi, existiu um reforçamento negativo, porque foi retirado o estímulo aversivo que estava anunciado. Ele conseguiu evitar o estímulo aversivo. Se, por outro lado, o profissional, a Bianca, por exemplo, que está aprendendo tudo de análise do comportamento, vai lá no consultório dela e fala, não, mas eu vou fazer aqui, vou dar um jeitinho, e aí usa uma estratégia e faz anestesia, faz o atendimento, ela não está reforçando, ela mudou o estímulo consequente. Então, numa prova, por exemplo,
eu posso descrever uma situação para você e te perguntar qual mudança pode ser feito no estímulo antecedente para evitar o choro do Joãozinho. Ou eu posso perguntar para você, qual mudança pode ser feita no estímulo consequente para evitar o choro do Joãozinho? São duas perguntas diferentes. E eu estou querendo saber se você sabe o que é estímulo antecedente e estímulo consequente, porque eu estou dizendo qual é que eu quero que você modifique. Então, ter essa capacidade de perceber isso, né? Identificar qual é o estímulo antecedente, ou que tipo de estímulo antecedente eu posso criar para comportamentos que eu quero que aconteça. Porque tem comportamentos que eu quero que aconteça. Nós fizemos isso, quando eu falei de motivação para vocês se lembram que naquele processo de motivação, uma das coisas que era modificar o ambiente, eu dei um exemplo assim, olha, você pode falar para o paciente colocar o tubo de fio dental do lado da televisão. O que é isso? Eu estou criando um estímulo discriminativo. Eu estou criando um estímulo antecedente que quando o paciente senta para assistir TV, ele tem um estímulo discriminativo que é uma boa hora para ele usar fio dental. Ele vai lá, pega o fio dental e começa a usar. A vida toda é sinalizada dessa forma para nós. Existem estímulos discriminativos o tempo todo, sinalizando o momento de cada comportamento acontecer. Então, no consultório, eu preciso ver quais comportamentos eu quero que aconteçam. Criar uma maneira de que existam estímulos discriminativos para servir de pista, servir de gatilho, disparar aquele comportamento. E também eu tenho que criar recompensas para aquele comportamento que eu quero. E essas recompensas, elas normalmente já existem naturalmente. No caso dos comportamentos de saúde, elas já existem. O que eu tenho que fazer enquanto profissional? Mostrar para o paciente. Eu dei exemplos na aula passada. O paciente que nunca usou fio dental começa a usar, com o tempo a gengiva dele fica mais saudável, não sangra, fica mais bonito o sorriso. Se você não mostrar isso para ele, ele não vai perceber sozinho. Mas se você mostra para ele isso, na medida em que ele começa a fazer aquele comportamento, qual é o estímulo consequente? Ele percebe que ele está tendo mais saúde, que a gengiva dele está mais saudável. Qual é a tendência dele? Fazer mais vezes aquele comportamento. Só que é uma contingência que, se você não elaborar de forma que o paciente perceba, talvez passe despercebido. Você precisa criar esse contexto, essa situação. Você precisa fazer com que a saúde bucal seja contingente, que seja consequência do comportamento em saúde que você espera. E aí a gente vai manipulando estímulos antecedentes, estímulos consequentes. Se o paciente bebe muita Coca-Cola, você manipula o estímulo antecedente. Não compre mais Coca-Cola, não vai ter Coca-Cola disponível. O estímulo antecedente já não está lá, não tem como ele beber Coca-Cola se não tem. Então, você precisa pensar nisso. Comportamentos que são indesejáveis, você tem que analisar. Qual é o gatilho? Qual é o estímulo discriminativo? Estímulo discriminativo é o gatilho. A gente fala na gíria, gatilho. É o que dispara o comportamento. O nome técnico é estímulo discriminativo. É o estímulo do ambiente que sinaliza o momento do comportamento acontecer. Comportamentos indesejáveis no consultório, você precisa identificar quais são os estímulos discriminativos. Às vezes, a criança chora quando ela vê profissionais de branco.
Então, o estímulo discriminativo do choro dela é o profissional de branco. O que você faz? Você vai atender muita criança? Você adota no seu consultório uniformes que não são brancos. Se você olhar a clínica de pediatria nossa na faculdade, você vai ver que o gorro, a própria máscara, o jaleco são de cores diferentes. Atualmente a gente está usando TNT, né? Então não está, mas normalmente são jalecos de cores diferentes. O ambiente fica decorado com balão, com desenho, com coisa. Por quê? Para modificar o estímulo antecedente. E aí, uma vez modificado o estímulo antecedente, eu modifico o comportamento. Mas eu tenho que lembrar que também tem a consequência. Então, tem comportamentos que eu não quero, qual vai ser a consequência? O paciente fica pedindo para cuspir. Quando que ele pede para cuspir? Quando eu começo a usar o alta rotação, que gera muita água. Então, o que eu vou fazer? Antes dele pedir para cuspir, eu já vou começar a usar o sugador para não ter um excesso de água, para ele não ficar pedindo para cuspir. Mudei o estímulo antecedente. Se ele mesmo assim pedir para cuspir, eu falo para ele que naquele momento não posso, que eu não posso parar o que eu estou fazendo, que eu vou colocar o sugador, que ele não precisa cuspir. Mudei o estímulo consequente, ele não conseguiu o reforço que ele queria, o prêmio que ele queria, a consequência que ele queria, que era dar um tempinho no preparo. Então, eu estou manipulando as duas coisas. Por quê? Porque eu estou pensando na função do comportamento. Porque eu identifiquei um comportamento que é indesejável, que é o paciente ficar toda hora pedindo para cuspir, e eu analisei esse comportamento, vi qual o momento que ele acontece e qual a consequência. Então, eu modifiquei as coisas que acontecem antes, evitando encher a boca do paciente de água, e modifiquei a consequência, não permitindo que o paciente pare para cuspir. Com isso, eu vou reduzir a frequência com que o paciente pede para cuspir. Certo? Dúvidas? Perguntas? Rodrigo, Oi. tem como modificar só o comportamento consequente sem modificar o antecedente? Tem. Assim, Vai depender da situação também, né? vai depender da situação, porque assim, tem coisas, às vezes, que você não tem como modificar o estímulo antecedente. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm, algumas crianças, que o estímulo antecedente é estar no dentista. Não vai ter jeito, ela vai estar ali. Então, o que você pode fazer é manipular a consequência. Tipo, chorar vai adiantar? Não, a gente vai ter que dar um jeito de ir atendendo essa criança mesmo com o choro. Vai ter estratégias. Então, tem situações que você consegue modificar só o estímulo consequente. Igual você perguntou, tem delas que, por exemplo, qual é o estímulo antecedente, qual é o estímulo discriminativo da criança que chora no supermercado porque quer chocolate? Ela está no supermercado e está vendo chocolate. É isso que dispara ela pedir e começar a chorar. Tem mãe que não tem com quem deixar o filho, tem que ir no supermercado, então não tem como eu tirar o estímulo antecedente. O estímulo antecedente vai acontecer. Ele vai para o supermercado, ele vai ver o chocolate. O que eu posso modificar? A consequência. Ele vai chorar? Pode até chorar. Eu vou dar o chocolate? Não. Se eu mudar a consequência, a tendência dele ficar chorando porque quer chocolate diminui. E é isso, eu estou fazendo o quê? Colocando aquele comportamento em extinção, porque eu não estou reforçando, eu não estou dando o estímulo reforçador que ele espera. Ele chora. Qual é a função da criança chorar no supermercado? A função é receber o chocolate. Se eu não der o chocolate,
aquele comportamento perde o sentido de existir e a tendência é ele parar. Eu coloco aquele comportamento em extinção. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, tem situações que eu vou conseguir manipular só o estímulo consequente. Isso não quer dizer que eu não deva procurar entender. Eu tenho que entender qual é o estímulo discriminativo desse comportamento, qual é a consequência. Como é que eu posso, estrategicamente, interferir nesses estímulos para modificar o comportamento da pessoa ou influenciar a modificação do comportamento da pessoa. Certo? Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, Oi. e quando, por exemplo, é uma criança e acaba que a mãe ou vê a criança chorando e não quer mais o atendimento? A Tá, gente... boa pergunta, Paulo. Boa pergunta, porque é o seguinte, uma das coisas importantes no caso do odontopediatra, ou se você não é pediatra, mas está atendendo crianças, é conversar muito bem com a mãe, com os pais antes. Explicar certas coisas para os pais. Coisas que podem acontecer ali, que são comuns de acontecerem no consultório, e que ele precisa saber que você tem uma estratégia para lidar com aquilo. Então, você falar para a mãe, ó, mãe, se eu estiver fazendo o tratamento e a criança começar a chorar, eu não posso parar a hora que ela chora, senão toda hora ela vai chorar para eu parar. Então, eu vou fazer assim, assim, assim. Claro que, se a mãe ou o pai, mesmo assim, quiser que você pare, aí você vai ter que parar. Você não vai submeter a criança a um atendimento, a uma situação, se o pai e a mãe não estiver autorizando. Só que aí você também, desculpa, você também pode se negar a fazer o atendimento. Porque se o pai e a mãe não estão colaborando para a sua estratégia de atendimento, se eles estão dificultando o seu atendimento, tem situações que daí não tem o que a gente fazer, entendeu? Às vezes, a gente pede, tem mãe, por exemplo, que não consegue ver o filho chorando. A gente combina com a mãe, olha, a senhora se incomoda de esperar lá fora? Eu estou vendo aqui que a senhora está toda angustiada, tal, para a senhora não ficar sofrendo, né? A senhora sabe que eu estou fazendo bem para o seu filho, né? Que ele precisa do. Ah, eu sei, tal, é que eu fico. Pois é, para a senhora não ficar nesse sofrimento, a senhora se incomoda de esperar lá fora? Porque daí você retira do ambiente um componente, um estímulo que pode estar sendo reforçador para o comportamento da criança de chorar, por exemplo. Porque a mãe está ali olhando. Tem criança que a hora que você tira a mãe do consultório, ela para de chorar. Porque ela sabe que o choro funciona com a mãe. É interessante, às vezes, quando a gente recebe uma criança com o pai, não com a mãe, com o pai. Com a mãe ela chorava, com o pai ela não chora. Por quê? Porque o pai não reforça aquele comportamento de choro. Entendeu? Então, sempre que a gente está atendendo criança, é importante uma conversa. Eu vou falar para vocês, a partir da semana que vem, quando a gente estiver falando de técnicas, eu vou falar de técnicas que são técnicas punitivas. Eu não gosto de usar, nunca usei. Mas, por exemplo, tem uma técnica chamada de controle pela voz. O que é o controle pela voz? É o dentista, de maneira consciente, não é que ele ficou nervoso, que ele perdeu a paciência. É de maneira consciente, ele vai adicionar um estímulo aversivo para parar um comportamento. Então a criança está chorando, tal, o dentista fala assim, olha aqui, fica quieto agora mesmo. Então eu estou usando uma voz dura, estou brigando, mas não é porque eu perdi a paciência.
Eu estou usando como uma técnica, chama controle pela voz, é uma contingência de punição positiva, porque eu estou adicionando um estímulo aversivo, que é essa voz dura, para parar o choro. Então, eu quero diminuir a frequência do choro, adicionando um estímulo aversivo. É uma técnica possível. Ela é descrita nos livros de odontopediatria e tal. Eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que prejudica, como eu estou usando um estímulo aversivo, ela prejudica a minha relação com a pessoa, com o paciente. Então eu prefiro não usar, eu prefiro usar outras estratégias. Mas é uma técnica válida. Provavelmente, seus professores de pediatria vão falar dessa técnica para vocês, não está errado. Eu prefiro não usar. Agora, para o dentista que costuma usar essa técnica, é importantíssimo conversar com os pais. Porque tem pai e mãe que, se vê você fazendo isso, vai querer, inclusive, te processar. Então, é importante e é aconselhável, inclusive, você ter um termo de consentimento informado falando das técnicas que você pode utilizar e que o pai e a mãe assinam, que estão cientes que aquilo é uma técnica e que pode e autorizam você a utilizar com o filho aquela determinada técnica, porque é uma técnica aversiva. Existe uma técnica, para vocês verem como é que chega a coisa. Existe uma técnica, por exemplo, quando a criança está chorando, de tapar a boca da criança com a mão. É uma punição positiva. Agora, aí já entra um contato físico, eu já acho mais complicado ainda. Mas é uma técnica ensinada na odontopediatria. Se você pegar os livros de odontopediatria, tem. E você quer saber mais? Tem um complemento dessa técnica, quando a criança está muito histérica, você tapa a boca da criança e tapa o nariz. Tá lá, tá no livro. Eu aprendi isso na faculdade. Eu não sei se as professoras da faculdade ensinam, porque hoje em dia, né, com a evolução um pouco da sociedade, tem algumas coisas que eu acho que são mais complicadas. Mas para vocês verem a que nível chega a capacidade de fazer punição para controlar comportamento. Eu, particularmente, não sou favorável a usar contingências aversivas para controle de comportamento. A minha estratégia básica, a minha cabeça funciona pensando em reforçamento positivo e extinção. Reforçamento positivo e extinção. Raramente eu uso punição. Quando uso é porque realmente precisa usar em algumas situações que precisam de uma medida automática, assim. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa prova, eu percebo que um indivíduo está olhando para a prova do colega, eu vou chamar a atenção. Isso é uma punição positiva, né? Então, se for necessário, nesse caso, não tem como eu... o que eu vou fazer? Eu vou ignorar? Não, eu tenho que, de alguma forma, sinalizar para essa pessoa, olha, não faça isso, você está olhando para a prova do colega e não pode. Então, é um tipo de punição. Eu não vou dizer para vocês que nunca a punição funciona. Em alguns momentos ela é necessária. Mas tem pessoas que o pensamento delas vai... A primeira coisa é pensar como é que ela vai punir alguma coisa. Não é a melhor estratégia, falando em termos comportamentais. Mais alguma coisa? Beleza, pessoal. Então, grato aí pela atenção, pela participação de vocês. A gente, semana que vem, então, começa